Oiê! Bom, se você assistiu meu vídeo anterior, você viu ali que eu abordei quais foram os livros e quais eram os interesses sociais da Austen, da Jane Austen, durante o período de vida dela, ali no final do século XVIII para o início do século XIX. Eu abordei então ali quais foram as leituras, o processo de formação de leitora da Austen e de escritora. E aí nesse vídeo então eu pretendo explorar um pouquinho quais foram os ideais defendidos pelo Edmund Burke e pela Mary Wollstonecraft, autores esses que eu mencionei no vídeo anterior e que foram possíveis autores que a Austen leu durante o período de vida dela. O meu interesse de pesquisa, quando eu faço análise de Orgulho e Preconceito, é analisar a construção literária do Darcy. Para que eu faça isso, o meu método de pesquisa é voltar ao período em que a Austen viveu, e aí eu abordei isso no vídeo anterior, né? Entender ali quais eram os interesses da autora e tentar compreender um pouquinho do contexto histórico dela. Acontece que, quando o nome do Edmund Burke e da Mary Wollstonecraft aparecem, eu preciso entender, então, se havia naquela época alguma discussão sobre masculinidade. Se os autores, as pessoas em geral, elas discutiam, elas tinham algum interesse em relação a isso. E se havia essa discussão, como que a Austen poderia ter sido, então, influenciada perante essas discussões em relação à masculinidade quando ela foi construir o Darcy? Por causa disso, três textos, então, aparecem e que servem ali, então, como parâmetro para minha pesquisa, que é o texto de Reflexões da Revolução na França, e Vindicações, eu acho que é assim que se traduz, dos direitos dos homens e dos direitos da mulher. Reflexões foi um livro escrito pelo Edmund Burke, e esses dois textos de Vindicações foram escritos pela Mary Wollstonecraft. Então vamos lá. Para que eu possa, então, de fato, tratar desse assunto, eu preciso explicar como que era visto, então, compreender ali como que era a masculinidade, como que ela era vista naquele período. Acontece que a Revolução Francesa, a gente sabe ali, não é meu interesse fazer uma explicação profunda sobre esse assunto. Se você não sabe o que foi a Revolução Francesa, você pode procurar a fonte disso fora do meu vídeo, porque aqui eu tô pressupondo que a gente tem alguma base sobre isso. A Revolução Francesa ela foi um período, então, de grandes mudanças intelectuais e políticas na época, e a masculinidade foi uma dessas mudanças. Esse termo da masculinidade, quando a gente estuda ele, a gente compreende ele como um processo histórico. Então, durante os anos, durante os séculos, o que é ser um homem, como um homem deve se comportar, quem é esta figura masculina, ela passa por mudanças ao longo dos séculos, porque a sociedade muda, os pensamentos mudam, a forma como a gente compreende um ao outro vai mudando. Então é normal, vamos colocar assim, que o ser homem também passe por transformações. E aí, pra gente compreender o que estava acontecendo, relembrando que eu tô aqui tentando retratar final do século XVIII para o início do século XIX, os autores vão comentar, por exemplo, eles dizem que, então, a Cohen, por exemplo, num texto dela, ela explica o seguinte, que diferentes historiadores se referem a diferentes versões da masculinidade cavalheiresca do século XVIII e, portanto, ao que mudou. Para Philip Carter, a masculinidade cavalheiresca não era apenas uma categoria social, mas uma categoria de convívio, na qual a identidade de gênero era conferida ou negada pela capacidade dos homens de terem um desempenho social cavalheiresco. Por outro lado, para a noção de cavaleiro de David Duff e Catherine Hall, a masculinidade era baseada no esporte e em códigos de honra, derivados de proezas militares, encontrando expressão na caça, na equitação, na bebida e na libertinagem. Essas duas versões de cavalheirismos existiam no final do século XVIII. Então, é com base nisso daqui, então, nessa compreensão de que existiam ali diferentes estilos, vamos dizer assim, de masculinidade convivendo, e que esse processo ele vai mudando, ele vai sofrendo alterações num período histórico, né? Bom, o grande problema, assim, o grande desafio é que para que eu fosse analisar, então, se havia algum ideal de masculinidade, eu me deparo ali, então, com o período de 1790, tá, gente? Eu tô falando aqui no final do século
18. Porque o Edmund Burke, devido à Revolução Francesa que está acontecendo, ele é um autor muito importante para a época, um autor renomado, um autor conservador, e que ele vai se posicionar contra a Revolução Francesa para ficar a favor da aristocracia e da Maria Antonieta. Figura essa histórica que a gente sabe que é muito polêmica e que tem várias, né, contradições ali, se ela foi uma figura mesmo, né, que só fez coisa ruim, como que ela foi pintada ao longo dos séculos. Então, o Edmund Burke, tendo em vista essa crise na Europa que ele tá vendo, na França principalmente, ele sente um certo medo, vamos dizer assim, de que as mudanças que estão acontecendo na França, elas atinjam a Inglaterra. E aí, assim, em termos bem simples, tá? Eu tô aqui só querendo conversar com vocês para que eu possa chegar, de fato, na minha análise sobre orgulho e preconceito. Mas o que acontece é que, dadas as ideias, os ideais políticos do Edmund Burke, ele vai então escrever uma carta política, defendendo então a rainha Maria Antonieta, nesse livro dele chamado Reflexões, e ele vai escrever ali as memórias afetivas que ele tem em relação a Maria Antonieta. Só que o grande problema desse texto do Edmund Burke não são se ele defende ou não, por que ele está defendendo, o que ele está fazendo. Não. A grande crítica, o grande embate que a gente tem no texto do Edmund Burke, pelo menos aqui neste pequeno recorte que eu tô fazendo sobre o estudo de gênero, o grande problema é que o Edmund Burke, ele vai usar de uma linguagem que os autores chamam de linguagem de sentimentos, ou uma linguagem sentimental. E essa linguagem, ela é conhecida na época, pelos costumes da época, para quem lia a literatura inglesa. Então, eram ali naqueles romances, na maneira como os homens tratavam as mulheres, que esse tipo de linguagem era utilizada. Então, para a gente entender aqui o que está acontecendo, eu vou ler um trecho do que o Edmund Burke escreve, de o que está acontecendo nesse trecho. Então, o Edmund Burke faz o seguinte, ele diz o seguinte: faz 16 ou 17 anos que vi a rainha da França em Delfina, em Versalhes, e certamente jamais desceu à terra, que ela parecia nem tocar. Alguma visão mais deliciosa. Via logo acima do horizonte, decorando e alegrando a esfera elevada na qual começava a se mover, cintilante como uma estrela da manhã, cheia de vida, de esplendor e de alegria. Quem poderia imaginar que veria tais desgraças ocorrer-lhe numa nação de homens galantes, numa nação de homens de honra e de cavalheiros? Mas a idade do cavalheirismo já passou. Não veremos nunca mais as manifestações de generosa lealdade à classe dos indivíduos e ao sexo, de submissão orgulhosa, de obediência digna, de subordinação do coração, que até na servidão conservava vivo o elevado espírito da liberdade. Então aqui o que a gente percebe é que o Edmund Burke, ele coloca a Maria Antonieta em uma posição de objeto de admiração. Então ele diz ali que jamais desceu à terra, que ela parecia nem tocar, acima do horizonte. Essa figura áurea, né, que ele observa e ele admira e que merece um certo tipo de admiração do homem. O Edmund Burke também fica evidente aqui que ele diz que quem poderia imaginar que veria tais desgraças ocorrerem numa nação de homens galantes. Por quê? Ele acha que as pessoas que estão... Ele argumenta, né, que as pessoas que estão ali envolvidas na Revolução Francesa, elas estão deixando de agir conforme o cavalheirismo, conforme o costume da época. E aqui, o termo cavalheirismo, ele tem uma grande discussão em relação a isso. Os autores se debruçam sobre esse tema, porque no inglês, o cavalheirismo, ele tem algumas alterações, alguns sinônimos, ele vai se alterando, né? Mas o que interessa pra mim aqui é entender na nossa mente de pessoas que não estão lá na Inglaterra, mas é entender aqui que o cavalheirismo é realmente essa performance, né? A maneira como o homem deveria se tratar uma mulher, dessa forma desse título social que eles tinham, de pessoas bem educadas, de pessoas que tratavam bem as pessoas na sociedade, que tinham ali certo esse decoro em relação aos outros, em relação aos seus pares. O grande problema, a grande crítica é que o cavalheirismo que o Edmund Burke ele cita aqui, ele mesmo diz que é uma obediência, uma submissão. Essa submissão que o Edmund Burke evoca, essa submissão, esse cavalheirismo, ele seria então capaz de proteger a nação dos ataques, por exemplo, proteger a França dos ataques que eles estão tendo em relação
a Revolução Francesa. Por causa disso, o medo, vamos dizer assim, entre grandes aspas, do Edmund Burke, é que se a Inglaterra, ela se simpatizar com aquilo que está acontecendo na França, então ele tem ali, é como se tivesse o fim dos bons modos e dos bons costumes. Então, o que ele atribui à Inglaterra, né, por não ainda se simpatizar com o que está acontecendo na França, é que, conforme um autor ele diz, que o Edmund Burke ele atribui o sucesso nacional, né, e de segurança da Inglaterra ao fato de eles terem homens com sentimentos verdadeiros. O Burke ele apresenta o seu próprio desempenho sentimental em reflexões como prova disso, embora ele sugira que a crescente simpatia britânica pela Revolução agora ameaça minar internamente a masculinidade britânica. Então o medo do Edmund Burke é realmente esse, de que se a Inglaterra se simpatizar com os movimentos que estão acontecendo na França, ali vai se perder, então, esses bons modos, esses homens de sentimento, essa certa forma de se comportar. Um outro trecho, então, que eu trago aqui para que a gente possa entender o que está acontecendo e por que essa linguagem do Edmund Burke é atacada, é a forma como ele descreve o evento que aconteceu da Marcha das Mulheres em Versalhes. Foi um evento de maioria de mulheres francesas, e aí elas fizeram uma marcha, sobretudo por causa do valor elevado do pão e da inflação naquela época. E aí, em relação a isso, o Edmund Burke escreve: a rainha, Maria Antonieta, a rainha foi acordada pela voz de um sentinela à sua porta, sugerindo-lhe que se salvasse pela fuga, que esta seria sua última prova de fidelidade, e sendo em seguida, de fato, assassinado. O guarda, no caso, né? Morreu instantaneamente. Um bando de rufiões e assassinos, ainda com um cheiro de sangue, precipitou-se na câmara da rainha e perfurou, a golpe de baioneta e punhal, o leito de onde a perseguida apenas tivera tempo de fugir, seminua, por corredores desconhecidos dos bandidos, para buscar refúgio junto a seu rei e marido, cuja própria vida estava em risco no momento. O que os autores analisam desse texto é que o Edmund Burke, ele coloca a Maria Antonieta, então, como essa donzela em perigo. Então ele diz ali, olha, a Maria Antonieta, essa pobre figura, essa pobre mulher, estava dormindo, né, e aí o guarda que estava protegendo o quarto dela foi, então, morto por causa desses bandos de homens que invadiram ali o quarto dela, mataram o guarda, a mulher para fugir saiu seminua do quarto. Então, o que eu acho mais interessante da gente guardar aqui é que esse cenário que o Edmund Burke está escrevendo é um cenário teatral. Ele está usando essa linguagem sentimental para comover os leitores. E se você parar para pensar bem, se eu não dissesse que isso daqui é uma carta política, cairia muito bem num enredo, numa narrativa, numa história fictícia mesmo, em qualquer outro lugar. Só que a gente precisa lembrar que o Edmund Burke é uma figura política. Ele estava ali escrevendo para discutir elementos objetivos de conflito da sua época. E ainda assim ele está usando dessa linguagem que está ali tentando florear, entendeu? O que está acontecendo. Tanto que um ponto da gente lembrar que é o ponto-chave desse texto, que quando o Edmund Burke ele diz que esses homens que invadem o quarto da rainha, eles são um bando de rufiões e assassinos, os autores analisam que essa qualidade que ele dá para essas pessoas é justamente aquilo que ele acredita que os homens não devem ser. Então, ele vai evocar, então, sentimentos que os autores dizem, por exemplo, que são sentimentos de veneração, admiração, desejo, solicitude, gratidão, lealdade, carinho. É esse tipo de sentimento que ele acha que as pessoas devem ter em relação à aristocracia, em relação a Maria Antonieta. E não de violência, de agressividade, de serem rudes, né, de ir lá e atacarem a rainha. O que está em jogo aqui, então, é um conflito social, né, em que o Edmund Burke, ele busca resgatar os valores antigos da Europa, né, porque ele não quer que esses elementos novos de mudança intelectual política aconteçam, até porque ele é a favor da aristocracia, e se a aristocracia acabar, não tem como. Só que, apesar disso, como eu disse, a gente não está discutindo aqui, pelo menos não no meu recorte, se ele está certo ou está errado. A grande crítica do texto do Edmund Burke é por que ele está usando de uma linguagem sentimental, de uma linguagem floreada, apelando para os sentimentos do leitor, num texto que ele deveria estar usando da razão, ele deveria estar apelando ali, ele deveria estar usando... Ele deveria ser mais objetivo em relação àquilo que ele está discutindo. Por que então ele decidiu usar do sentimentalismo para discutir as ideias dele?
O Edmund Burke ele vai sofrer várias críticas, tanto dos aliados dele em relação a esse tipo de linguagem que ele tá fazendo, essa construção sentimental do texto dele, quanto ele também vai sofrer críticas da oposição. Uma das grandes oposições, então, do Edmund Burke é a Mary Wollstonecraft, que um mês depois que ele publica o texto dele, essa carta política que ele escreve, um mês depois a Mary Wollstonecraft vem com os dois textos delas, o Vindications of the Rights of Man e Vindications of the Rights of Woman, 2 anos depois. O primeiro texto, ela escreve diretamente pro Edmund Burke, atacando ali as ideias que ele tá tentando construir. E o segundo texto, o oponente dela é o Rousseau. Embora os textos sejam ali com alvos distintos, né, vamos dizer assim, os dois textos, eles me ajudaram a tentar entender qual era então este homem, quem deveria ser o homem ideal, quem era o homem ideal da Mary Wollstonecraft. Por quê? E aí, assim, recapitulando só pra gente ter na ideia, eu falei então que o homem ideal do Edmund Burke, que está sendo discutido no texto dele, é o homem que é cavalheiro, o homem que age com esse sentimento de devoção em relação à mulher, de veneração, de carinho. É esse sentimento que ele está tentando evocar ali dos homens em relação à aristocracia, em relação a Maria Antonieta. A Mary Wollstonecraft, por outro lado, ela tem uma divergência em relação ao Edmund Burke, que, como uma pesquisadora da Unicamp pontua bem, ela se diverge tanto em uma divergência política quanto estética. Estética, diz a autora, né? Porque ela se opõe ao uso de uma retórica floreada que o Burke utiliza ao apelar para o sentimentalismo de seus leitores e não a racionalidade deles. E, além disso, é uma posição política, porque a Wollstonecraft questiona o Burke sobre a defesa que ele faz de determinada organização social no qual o costume e a tradição funcionam como embasamento das leis. E aí, a gente entra então nas ideias da Mary Wollstonecraft. A Mary Wollstonecraft, ela foi uma feminista, se eu não me engano, ela que deu origem ao feminismo, e aí eu posso corrigir essa informação depois. Mas ela foi uma feminista radical, ela esteve ali envolvida com os jacobinos, ela tem várias... eu acho incrível a escrita dela, porque parece que foi escrita em 2025 e não no final do século XVIII, sabe? Há mais de 200 anos atrás. Para Mary Wollstonecraft, o cavalheirismo do Burke, ele é inútil ao mundo moderno, porque ela vai começar ali a criticar, ela vai, na verdade, além de criticar, né, ela vai expor que esse ideal que o Edmund Burke, ele tá tentando proteger, ou tá tentando resgatar nos leitores, ele nada mais é do que uma performance social. Então ela vai dizer o seguinte, olha, esse cavalheirismo que você tá falando aí, na verdade, meu querido, é um teatro. Tá todo mundo aqui na rua, nos bailes, nas óperas, nas casas, nos lugares, fazendo um teatro. A gente finge costumes, a gente finge tradições. Eu sei que pode ser difícil, eu vou tentar buscar algumas imagens aqui pra colocar, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar como era o final do século XVIII e como era o início do século XIX, pra gente transitar ali. Para todos aqueles que já viram filmes, séries, sabe, um livro de história, daquelas imagens dos homens galanteadores que se curvam em relação às mulheres, as mulheres que não podem flertar muito abertamente, elas têm que sempre ficar ali com esse controle do olhar feminino, do olhar masculino em relação a elas, enfim. Todo esse controle, esse decoro social mesmo, é aquilo que a Mary Wollstonecraft vai dizer, que ele, na verdade, é uma hipocrisia na época. Porque ela diz que a forma como esses homens agem em relação às mulheres, na verdade, é só uma forma deles manterem as mulheres submissas a eles. Você entendeu? Então ela vai dizer, olha, vocês estão fazendo isso não porque vocês gostam das mulheres, ou porque... Entendeu? Olha, não, a gente tá vivendo aqui porque essa é uma forma de vocês manterem elas submissas a vocês. É por isso que vocês querem que o cavalheirismo continue aqui, porque as mulheres vão continuar submissas a vocês. E pra ela, as mudanças que estavam acontecendo naquele período não pedia mais isso, eles estavam ali no mundo moderno dela, e isso era absurdo. A Mary Wollstonecraft, ela tem uma coisa muito legal, assim, que ela começa, então, a discutir essa expectativa de comportamento social que os homens tinham. Porque quando a gente fala das mulheres, pelo menos eu acho, né? É um pouco mais fácil da gente imaginar essa expectativa social das mulheres. As mulheres que tinham que cozinhar, as mulheres que tinham que cuidar dos filhos, as mulheres que não podiam trabalhar, e os livros de corte e costura, as mulheres não podiam ler. Isso tudo é relativamente conhecido, pela gente que estuda, que gosta disso, que tá ali atento.
No entanto, a Mary Wollstonecraft ela vai dizer que os homens, eles também tinham expectativas de comportamento social. Eles tinham que agir de determinadas maneiras na sociedade. E mais do que isso, ela também diz que os homens eles foram ensinados a não só agir, mas a pensar. Então, eles tinham uma certa mentalidade naquela época a como era ser homem. Por causa disso, a Mary Wollstonecraft, então, ela diverge do Edmund Burke quando, ao invés de apelar para os sentimentos dos leitores, ela vai apelar para a razão deles. Então, essa autora, ela diz que se a gente vai analisar eventos políticos e eventos sociais que estão acontecendo na nossa época, então a gente precisa ser racional sobre isso. Eu quero que vocês raciocinem criticamente sobre aquilo que está acontecendo. Então, esse é um ponto que diverge do Edmund Burke, porque enquanto o Edmund Burke ele defende o cavalheirismo e o sentimentalismo, a Mary Wollstonecraft, por outro lado, ela não vai defender o cavalheirismo e ela vai apelar para a razão dos leitores. Um aspecto também que a Mary Wollstonecraft reconhece quando ela vai ali discutir o feminino e o masculino é que ela reconhece que aquilo que distingue um homem de uma mulher é a força masculina. Então ela reconhece que os homens eles precisam ser viris. Viris no sentido de masculinidade mesmo, porque a mulher em sentido de força ela seria inferior ao homem. Um parênteses que eu acho que explica isso, tá? Abrindo parênteses. A Mary Wollstonecraft, quando ela era pequena, a mãe dela sofreu violência doméstica. Tem uma história aí, mas se você procurar, ela e os irmãos dela sofreram com o pai dela. A mãe dela sofria violência doméstica, então eu acho que já vem dessa experiência pessoal dela. Claro que essa virilidade e essa força masculina que ela vai falar aqui, ela tem mais relação com os soldados, guerra, então, assim, é uma questão que eu não chego a tocar na minha pesquisa, mas tem relação com isso. Mas eu acho que também tem muita relação, na minha perspectiva, por essa experiência que ela teve quando ela era menor com relação ao pai dela. Porque eu acho que é muito singular ela reconhecer que os homens têm força, que a força masculina ela é diferente da força da mulher, tá? Fechando parênteses. Bom, e aí, qual que é então a crítica Claro, eu comentei aqui que o cavalheirismo é uma performance social para Mary Wollstonecraft e que ela diz que isso é uma forma de manter as mulheres submissas a eles. Ela diz, de fato, que o cavalheirismo, essa performance, é uma forma degradante de se tratar as mulheres. E aí ela vai dizer o seguinte, ó. A Mary Wollstonecraft, ela escreve: lamento que as mulheres sejam sistematicamente degradadas ao receberem as atenções insignificantes que os homens consideram varonil dispensar ao sexo oposto, quando de fato eles estão provando de maneira insultante sua própria superioridade. Não é condescendência curvar-se diante de um inferior. Tão ridículas, de fato, tais cerimônias me parecem, que mal posso conter-me ao ver um homem atirar-se com solicitude ávida e séria para pegar um lenço ou fechar uma porta, quando a dama poderia tê-lo feito sozinha, dando apenas um passo ou dois. Então aqui é o que eu falei anteriormente, que na verdade o que ela critica é que essa forma com que os homens agem em público é uma forma de manterem as mulheres subordinadas a eles. E aí eu vou abrir aqui um outro parêntese. Quando a gente estuda história, é sempre muito complicado você trazer uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás e falar assim, então quer dizer que os homens não podem mais ser cavaleiros em relação às mulheres. Jogando isso pro século XXI, né? Eu espero aqui que a gente sejam pessoas que sejam capazes de ter bom senso, né? Discutir o cavalheirismo no final do século XVIII é muito diferente da gente discutir se o cavalheirismo ele deve ou não existir hoje. Porque hoje, no século XXI, a gente tem outras questões para se discutir. Eu posso aqui fazer um vídeo só sobre isso, dizendo se o cavalheirismo, por exemplo, na minha opinião, deveria ou não existir. Mas aí é uma questão que não dá para puxar da Mary Wollstonecraft, porque ela está discutindo naquela época. É claro que tem muita coisa que ela fala aqui que dá pra gente raciocinar e tentar ver como é que a nossa sociedade, quem estuda sociologia, eu acho que é mais gabaritado pra falar sobre isso, mas na minha perspectiva, não dá pra fazer essa relação imediata pros nossos dias. A gente pode ali questionar, pensar, fazer perguntas, pesquisar, que é isso que eu queria que se você estiver assistindo o meu vídeo, que a gente faça,
Mas não faça essa coisa essas assertivas ridículas que existem na internet, do tipo assim, então quer dizer que as mulheres não querem ser tratadas com gentileza, elas não querem que um homem abra a porta pra elas não querem que se caia um lenço no chão, elas não querem... Entendeu? Não é isso. A autora, ela criticava uma coisa que acontecia na época dela e a gente precisa, então, ter essa ponderação, né? Saber navegar pelos dois lados. Pelo amor de Deus... Gente, eu tô pedindo do fundo do meu coração que a gente possa ter um pouco de bom senso. Será que a gente consegue ter esse pouco de bom senso? Vamos lá, eu espero que a gente consiga, vamos lá. Olhando ali, então, um pouco os espaços sociais, como que era viver no final do século XVIII pro início do século XIX, é importante que a gente se lembre, então, como eu mencionei, dos bailes, das óperas, ali dos homens que chamavam as mulheres para dançar, das mulheres que ficavam esperando os homens chamá-las para dançar, o flerte controlado pelo olhar. É esse tipo de espaço social que a Mary Wollstonecraft está criticando, porque eles eram locais essenciais para que os homens atingissem o título de cavalheiros. E aí, quando eu digo cavalheiros, a gente pode pensar, por exemplo, que na literatura inglesa a gente tem vários títulos. Os homens, eles podem ser lords, eles podem ser senhores, eles têm classes. E aí, assim, meu professor que me perdoe, mas eu não sei todos os títulos. Mas eles têm classes ali de diferentes títulos mesmo que eles recebiam. Para que esses títulos existissem, para que um homem fosse um senhor ou um mister, sabe, uma coisa assim, esses espaços precisavam existir e as mulheres precisavam agir de determinadas maneiras e os homens também precisavam agir de determinadas maneiras. É por causa disso, então, que a crítica da Mary Wollstonecraft é que, além de ditar como os homens deveriam se comportar, esses espaços, essa cultura, essa época, ditavam também o modo como eles deveriam pensar, como eles deveriam agir. A mentalidade mesmo deles em relação às mulheres. E aí, tem uma autora, a Mellor, que em relação a Mary Wollstonecraft, ela vai dizer que ela argumentou que os homens ingleses eles foram forçados a assumir o papel social de mestres e, portanto, ensinados a ser exigentes, autoindulgentes, arrogantes e tirânicos. Tratar suas mulheres como dependentes inferiores minou a capacidade dos homens de entender as necessidades dos outros, de agir com justiça ou com paixão, de serem bons. Como eu mencionei, a Mary Wollstonecraft, ela tá dizendo, olha, os homens foram ensinados a serem assim, a serem rudes, a serem grosseiros com as mulheres, principalmente na privacidade da casa deles. Então, enquanto em público, eles estavam ali agindo com gentileza, né, se curvando perante as mulheres, tratando aparentemente essas mulheres bem, na privacidade de seus lares, essas mulheres eram agredidas, essas mulheres eram maltratadas. É essa hipocrisia que ela tá falando, que a gente não dá, entendeu? Ela falou, desculpa aí, Edmund Burke, mas a gente tá num processo de mudanças e a gente precisa então expor o que realmente tá acontecendo. Porque não dá pra você falar que os bons modos, que a antiga Europa é boa, quando a gente tem isso acontecendo nas relações pessoais entre um homem e uma mulher. O que tá de fato, então, em relação a Mary Wollstonecraft é que ela não concorda com a violência que está acontecendo em relação a Maria Antonieta, né? Porque a gente sabe que a Maria Antonieta sofreu violência, o texto lá das Mulheres de Versalhes do Edmund Burke, dessas pessoas que invadiram o quarto dela, ela não discorda, na verdade, dos sentimentos, das emoções. Ela concorda, sim, que os homens devem ter sentimentos, eles devem ter emoções, mas é uma emoção que ela deve ser, assim como o Cramp, ele argumenta, ele diz o seguinte, ó, que a Mary Wollstonecraft, ela queria que o homem moderno na Inglaterra, ele renunciasse à crença do Burke em sentimentos inatos e discernisse as suas próprias paixões por meio de processos racionais. Ela revelou o seu desejo por um homem que pudesse misturar alegremente razão e sensibilidade em um único caráter. E aí aqui que eu queria então chegar para que a gente possa no próximo vídeo analisar o Darcy, porque essa fusão de razão e sensibilidade é aquilo que os autores atribuem aos personagens da Jane Austen. Mas eu adianto aqui, já dando um spoiler, né, porque a minha pesquisa já tá feita, que não é tão fácil, tá? A gente saber, então, que esses dois autores, eles defendiam ideais de masculinidade diferentes e que eles podem ter, de certa forma, influenciado a maneira como a Austen escreve o Darcy. Lembrando que a Jane Austen demorou 14 anos para finalmente publicar Orgulho e Preconceito, né? Ela tentou publicar
Primeiras Impressões, que era como se chamava Orgulho e Preconceito, foi rejeitado, e aí ela ficou durante 14 anos escrevendo e reescrevendo e revisando esse livro. E o meu argumento, a minha tese é de que ela possivelmente, ou ela pode ter durante esses 14 anos, ter prestado atenção no que estava acontecendo entre o Edmund Burke e a Mary Wollstonecraft, as discussões políticas e filosóficas ali, e possivelmente, quem sabe, ter feito alguma alteração na construção do Darcy. Então eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigada por ter chegado aqui, e até mais.